29 de outubro de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, torcendo para que sim, não só vocês, meus amigos, até também aos inimigos, porque todos somos brasileiros, temos que torcer para o Brasil dar certo, o que dificilmente vai acontecer, diga-se de passagem. Por quê? Porque na última sexta-feira o digníssimo presidente da República abriu a boca e causou um estrago econômico sem tamanho. Às vezes eu fico aqui imaginando se não é melhor que realmente ele viaje o ano inteiro e deixe o Brasil quieto, porque quando aqui está e resolve abrir a boca, ele causa um estrago na economia que não tem tamanho. Reunidos aí com jornalistas, aqueles do consórcio, como dizia o Fiuza, né? Na sexta-feira pela manhã, abriu a boca para dizer que não tem intenção de zerar o déficit para 2024. Mesmo sabendo do empenho de Fernando Haddad, que está se esforçando aí para zerar esse déficit, mas ele não tem intenção, até porque não passa por sua cabeça cortar investimentos em obras para poder zerar esse déficit. Bom, primeiro eu queria saber quais obras. Ele, que eu saiba, não existe obra alguma desse governo até o exato momento. Nenhuma. O que existe é uma promessa de um novo PAC, que é o Projeto de Aceleração do Crescimento, o PAC 3, que na prática, 75% dessas obras é para terminar o que foi começado no PAC 1 e PAC 2. PAC 1 lá do seu governo, que começou em 2002, né? Que não foram terminados, o dinheiro desapareceu, mas as obras não foram feitas. E ele trouxe essas obras de volta para anunciar o PAC 3, que nem sequer saiu do papel e dificilmente vai sair. Mas ele não quer interromper obras para zerar o déficit. Um déficit que já está na casa de 170 bilhões, né, de reais. Você não vai cortar os gastos? Ele vai zerar esse déficit de que jeito? Será que vai ser somente na base de taxação de impostos? Comprando aprovação no Congresso? Como ele fez essa semana? Entregou a Caixa Econômica Federal para Arthur Lira, para que o Lira pautasse a aprovação de taxação de imposto nas fortunas do offshore. Dinheiro que é guardado em paraísos fiscais. Ele vai arrecadar impostos ali para ajudar a derrubar esse déficit. O Fernando Haddad, por incrível que pareça, mesmo sendo um poste, está tentando mostrar ali um trabalho, ele quer deixar uma marca de que realmente é um economista, né? Tem procurado conversar com empresários, mas não tem competência para isso, não estudou para isto. Mas está fazendo força, fingindo que está trabalhando. O presidente da República não, é o contrário. Para que eu vou me esforçar para zerar esse déficit? Porque afinal de contas 0,25% ou 0,5% de queda no PIB brasileiro não é nada. É o que ele falou. Imaginem os senhores 0,5% num PIB. Nós estamos falando de trilhões. 0,5% não é nada. Seria o suficiente para acabar com a falta de moradias no Brasil inteiro. Seria o suficiente para acabar com a fome. Ah não, fome não, porque ele já disse que acabou com a fome no Brasil. Não tem mais ninguém faminto no Brasil, está todo mundo comendo picanha e tomando cervejinha. Essa é a conversa de um presidente que não pensa duas vezes nas consequências do mercado financeiro. E ainda falou que o mercado financeiro é ganancioso, porque ele fica cobrando metas dele que ele sabe que não vai cumprir. Se o mercado financeiro cobra uma meta, é porque ele prometeu essa meta. Se ele prometeu, ele tem que cumprir, mas não cumpre e diz que não vai cumprir. Significa dizer que, evidentemente, ao terminar esse ano,
ele terá cometido uma pedalada fiscal, porque gastou mais do que devia. Por conta de pedalada fiscal, sua antecessora sofreu um processo de impeachment. Mas dessa vez ele sabe que não vai sofrer. Ele sabe que está tudo em casa, tudo dominado, né? E nós brasileiros muitas vezes nos esquecemos que quando conseguimos colocar na presidência da República Jair Messias Bolsonaro, nós acreditamos que todos os problemas do Brasil estariam resolvidos. E o presidente Jair Bolsonaro sempre dizia, né, que a luta é constante, que a luta é dia após dia. Por quê? Porque o sistema judiciário já estava totalmente contaminado por anos de governos de esquerda. Sim, porque PSDB nunca foi direita, sempre foi esquerda também, né? O Brasil já estava contaminado em suas universidades com militâncias dando aulas, já estava totalmente dominado nos órgãos públicos, nos órgãos federais, em estatais. Portanto, não bastava trocar somente o presidente, nós temos que mudar tudo. Por isto, como se diz, o governo de Jair Bolsonaro não foi adiante, porque o sistema fez questão de tirá-lo, de eliminá-lo. E esse sistema está mais atuante agora com a volta do atual presidente. Portanto, imaginar que o Brasil vai melhorar daqui para frente é um sonho, uma utopia. Não podemos imaginar. Temos que continuar trabalhando, cumprindo com nossas obrigações. Não podemos ficar olhando para trás, temos que olhar para frente, lamentar o que perdemos e, claro, continuar sonhando e acreditando, porque sem esperança também não se vive. Mas que a coisa não está fácil, não está. Principalmente porque sabemos que temos um presidente muito mais preocupado em gastar do que fazer o Brasil prosperar. Ele já tem viagem marcada aí para o Japão, diz que vai reiniciar suas viagens ao Brasil, porque afinal de contas está muito bem de saúde, sua recuperação está indo muito bem. Aliás, eu entendo que a recuperação do atual presidente é milagrosa. Eu nunca vi na minha vida alguém passar por uma cirurgia, colocar uma prótese no quadril e em 15 dias estar andando para lá e para cá. Nunca vi isso. É realmente um milagre. O Brasil está muito avançado na medicina, isso é fato, mas eu não sabia que era tão avançado assim. E, claro, com aquela aparência mais jovial, né? Tentando mostrar que tem carisma, que ele pode até participar de um concurso de popularidade, como diz o Mário Sabino lá no Metrópolis, né? Que ele pode até participar de um concurso de popularidade, porque ele tem carisma, é um cara que atrai. É difícil assistirmos tudo a isto, principalmente quando no mesmo dia, né, ele afirma categoricamente que não chama o Hamas de grupo terrorista porque a Organização das Nações Unidas não considera o Hamas um grupo terrorista. Eu queria perguntar o seguinte: o Brasil é um país soberano ou não é soberano? Precisamos da opinião de uma organização totalmente sem função hoje em dia para decidirmos como é o nosso pensamento político, como é a nossa visão sobre o mundo? Acho que não. Ele, como presidente da República, tem que chegar e dizer: eu acho que o Hamas é um grupo terrorista ou não é. Claro que ele acha que não é, já disse de outras formas. Ele apoia essas ações do Hamas, tenho certeza disso, né? Sempre foi próximo à autoridade palestina. E não vamos aqui também passar o pano. O povo palestino está sofrendo? Está. Tem inocente morrendo? Tem. Mas o povo palestino foi conivente, deixou o Hamas se formar, deixou o Hamas se criar. Fecharam os olhos para as ações desse grupo. Quando se deram conta, eles estavam tomando o governo lá em 2005 para nunca mais
largar, nunca mais. Ele diz, o atual presidente diz o seguinte: Hamas não é um grupo terrorista porque ganhou as eleições. Ganhou as eleições há quantos anos? Já há mais de 20 anos que eles estão no poder. Não existem eleições. É uma ditadura, igual é na Venezuela, Cuba, no Irã. Só que são extremistas, são criminosos. E o Brasil teria obrigação de afirmar que eles são sim um grupo terrorista. Mas não. Ele disse que não vai chamar o Hamas de terrorismo porque a ONU não considera o Hamas grupo terrorista. E quem é a ONU hoje em dia? A ONU não serve para absolutamente nada. E se o Brasil tinha um sonho, um dia, de ganhar uma cadeira permanente na ONU, esqueça, nunca mais vai ganhar. Estados Unidos nunca vai autorizar. Grã-Bretanha nunca vai autorizar. E se os Estados Unidos não autoriza, esquece que não vai conseguir. E com essas e com outras, somos obrigados a assistir dentro do próprio Brasil manifestações pró-Palestina, vamos chamar de Palestina para não usar termos mais pesados, porque são grupos aí, eles apoiam grupos extremistas, para falar a verdade, apoiam a Jihad Islâmica, ou seja, estamos na mão de quem pensa o pior para a nossa nação. Eles querem nos transformar em outra Venezuela, sim. Querem usar o poder da força, sim. E se existe um Hamas lá fora, nós temos um PCC aqui no Brasil. Não se esqueçam disso. Que também começou pequenininho, ninguém deu atenção. Cresceu, ninguém deu atenção. Começou o Comando Vermelho, ninguém deu atenção. Hoje, a polícia tem medo do PCC e tem medo do Comando Vermelho. Sem contar as outras 50 facções criminosas que existem no Brasil. Então, meus amigos, é lamentável que a gente tenha que ainda dar notícias dessa maneira, mas é o que está acontecendo. Por sorte, o próprio PT consegue dar aquele tiro amigo, ou tiro inimigo. Porque o atual mandante jogou um balde de água fria na cabeça do Flávio Dino, ao dizer para os jornalistas que está em dúvida se deve manter Flávio Dino no Ministério da Justiça ou indicá-lo para o STF. Ele disse que não sabe o que é justo, se é manter Dino onde está ou indicá-lo para o STF. Se ele fez essa colocação, meus amigos, tenham certeza que ele já tem outro nome em vista. Ele já tem outra ideia. Por quê? Porque ele sabe que Flávio Dino sozinho vem queimando a sua imagem. Com excesso de arrogância e prepotência, o Flávio Dino queimou sua imagem com o próprio Congresso Nacional, com a própria Câmara dos Deputados e o Senado Federal também. Senado que eventualmente vai sabatiná-lo caso ele seja indicado para o Supremo. E o atual mandante sabe que o Dino queimou o filme. E, cá entre nós, não apresentou um único projeto para a segurança pública, não apresentou uma única ideia de como acabar com os crimes que ocorrem no Brasil, como acabar com esta insegurança que o povo brasileiro tem de sair às ruas. É um governo desandando, é um desastre administrativo. O Brasil não tem governo. Ponto final. O que existe é uma banca de negócios, onde o executivo compra a aprovação de projetos, onde o legislativo vende essas votações e o Supremo Tribunal Federal fica assistindo, comendo suas lagostas. É o que nós temos em nosso país, lamentavelmente, e é o que eu tinha para vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mesmo sendo notícias ruins, mas é a nossa realidade e eu não posso vir aqui vender ilusão, e vender sensacionalismo. Desejo a todos vocês aí um excelente fim de domingo, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.